Olá pessoal, tudo bem? Estarei trabalhando então alguns assuntos por videoaula disponibilizadas aí num grupo temporário no YouTube, onde vocês podem conferir mais detalhes a respeito daqueles resumos que estamos fazendo, tudo bem? Então, sobre a instrumentação e medidas, né, a gente está trabalhando aí na parte de controle de processos, né, onde estamos trabalhando a questão sobre pressão, né? É, Indo ao slide aqui, então, nós paramos mais ou menos por aqui, né? Na pressão absoluta, sendo composta por pressão relativa mais pressão atmosférica, ok? É, Aqui nós paramos na última aula. Então, analisando aqui, nós temos a pressão absoluta nula, né, que é a zero, nossa referência. A referência ao nível do mar seria a pressão atmosférica, né? Pressão relativa, que seria em relação à pressão atmosférica, e a absoluta, que seria a relativa mais a atmosférica aqui em relação ao eixo da pressão nula, né? A pressão absoluta, vácuo absoluto que nós falamos, ok? É, Continuando então, nós vemos o seguinte, né? Quando a gente tem um fluido em um tubo, né? Um fluido em um tubo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então nós temos um fluido aqui, ó. O que acontece? Nós temos alguns tipos de pressão que acontece nesse tubo, né? Nós temos a pressão estática, nós temos a pressão dinâmica ou a chamada cinética, nós temos a pressão total e nós temos a pressão diferencial, que fazia parte daquele resumo que trabalhamos, ok? Sob a pressão estática, então, nós temos que é uma pressão exercida por um líquido em repouso. Então, o líquido estará em repouso, parado, sem movimento, portanto, e aí ele exercerá, então, uma pressão no recipiente. Ah, Esse fluido, eu preciso pegar essa pressão como? Eu pego perpendicularmente, né, que a gente fala a tomada de impulso, ou por área. Se você observar neste ponto aqui, então a nossa tomada ela é perpendicular, ela não obstrui o fluxo, né? Ela não obstrui o líquido estático, vamos dizer, não o fluxo não, né? Porque ele está estático. Então eu pego aqui, ó, perpendicular a tomada de impulso. Muitos autores chamam de tomada piezométrica, né? Que é um dispositivo de medida que nós utilizamos para pegar a pressão estática. Tomada piezométrica. Depois dá uma lida sobre isso, ok? Então, nós temos essa pressão estática, né? Significa então que o líquido está parado e a pressão, então, será a mesma em todos os pontos do eletroduto, né? Então, a pressão em todos os pontos do eletroduto com o líquido parado, né? Nós temos então, né, pegando sempre, né, a mesma altura, né? Pegar uma linha aqui. Então, aqui a pressão sobre a mesma altura será a mesma em todos os pontos, né? Então, o líquido estático ele vai ter uma pressão em todos os pontos, né, do duto. É, Continuando aqui, então, nós temos que alguns conceitos aí fundamentais, né? Pressão estática. Então, a pressão da água, por exemplo, quando ela está parada dentro da tubulação. O seu valor é medido pela altura que existe entre, por exemplo, o chuveiro e o nível de água no reservatório, né? Então, uma pressão estática seria uma água lá na caixa d'água, né? E o valor medido, né, pela altura que existe aqui, ó, entre a ponto de saída e o nível do líquido, né? Tanto é que quando você vai comprar torneiras, tem que saber se você compra aí de baixa ou de alta, né? Dependendo dessa altura, são torneiras de pressão baixa. Se essa altura for muito grande, são torneiras de pressão alta. Tem esses detalhes aí, ok? Ah, Nós temos também o seguinte, conceitos fundamentais, força, pressão, perda de carga. Alguns itens nós vamos trabalhar aqui, certo? Por exemplo, agora é interessante quando houver questionamentos, você paralisar o vídeo e tentar responder por si mesmo, ok? Depois você dá continuidade.
Qual dos recipientes possui maior pressão no fundo? Olha bem, o A e o B, né? Um grande e um pequeno. Qual deles tem maior pressão no fundo? Nós chamamos de pressão hidrostática, né? Você consegue responder? Bom, analisando, né, a, a questão dos recipientes, e aí, qual deles terá? A ou B, né? E aí, então, percebemos que é igual. A pressão no fundo é igual, né? Em cada ponto dos recipientes. Ou seja, a, a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido é determinada pelo produto entre a sua densidade, que seria água nos dois, o módulo da gravidade local, que é a mesma nos dois, né, a gravidade, e a diferença de altura entre os pontos, né? Então, a pressão a única coisa que vai fazer com que mude a pressão é o líquido e a altura, né? No caso dos recipientes aqui, ó, o líquido é o mesmo, a altura é a mesma, né? Esse tem mais área, mas tem mais líquido. Esse tem menos área, mas tem menos líquido. Então a pressão se torna igual se estiver sobre a mesma altura, ok? Então só relembrando aí este princípio. Então tá aqui como se calcula, né? E aí então nós temos este caso aqui, ó. Sobre essa mesma superfície, né, estão a uma mesma altura, por exemplo, em relação ao topo, nós temos que a pressão no ponto X é igual à pressão no ponto Y, ok? Aqui, por exemplo, nós temos recipientes de 1 a 4, né? Pode se perguntar qual deles exerce mais pressão no fundo, ok? Então, o que nós temos? Todos estão sobre a mesma pressão se estiverem sobre a mesma altura, ok? Se for, lógico, pensando no mesmo líquido. Água, por exemplo, todo é o mesmo líquido, mesma densidade, ok? Só relembrando este conceito. E aí, nós passamos então à pressão dinâmica. Então, agora a pressão dinâmica, ou seja, a pressão dinâmica ela é exercida por um fluido em movimento. A tomada de impulso recebe o impulso do fluido. Então, observe que eu preciso estar de frente com o fluido para captar essa pressão. Ele aumenta, então, a pressão estática de um valor proporcional ao quadrado do valor do fluido. Essas fórmulas depois vocês podem ver em detalhes no resumo. Se eu não me engano, acho que até coloquei aqui, ó. Mas voltando aqui à ideia, quando o líquido está em movimento, ele aumenta a pressão estática, ok? Então, a pressão de um líquido em movimento é maior do que ele parado. E a tomada que eu uso, né, tem que ser de frente. Eu preciso pegar essa tomada de impulso, receber o impulso do líquido. E esse impulso ele é proporcional ao quadrado da velocidade do fluido. Ele é proporcional ao quadrado da velocidade do fluido. Então, a pressão, quanto mais velocidade, você tem que lembrar que a pressão ela varia com o quadrado dessa velocidade de vazão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com fluidos que são muito rápidos, ok? Na indústria. A questão do cálculo, então, é mais ou menos isso aqui, ó, que é a pressão dinâmica, né, igual a massa específica do fluido, velocidade em metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Ou nós podemos usar uma segunda forma, aqui Newton por metro quadrado, lembra lá que resolve tudo, né? E o kgf por metro quadrado, ok? Só lembrando aí da nossa brincadeira lá, né? Na dúvida, Newton por metro quadrado. Então, temos aí essa nova fórmula, ok? A pressão dinâmica ela pode ser então convertida em pressão estática. Como que eu faço isso, né? Se eu reduzir a velocidade do líquido. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um fluido que vem numa certa pressão, numa certa vazão. Quando eu aumento o tubo aqui, ó, eu diminuo a velocidade. Então, a velocidade 1 é maior do que a velocidade 2. A velocidade 2, por eu ter aumentado a área, então o fluido ele vai tender a ir mais devagar. Quando eu faço isso, numa certa proporção calculada, eu consigo transformar uma pressão dinâmica momentaneamente numa pressão estática, ok? Para isso, então, eu preciso mexer na velocidade deste fluido, ok?
Caminhando mais um pouco, nós temos aqui a ideia, né, de pressão total, né? A pressão total, ela é a pressão estática mais a pressão dinâmica. Então, observe o seguinte, neste ponto aqui, nós temos a captura da pressão estática. Neste ponto aqui, nós temos a captura, né, da pressão dinâmica, cinética. E aí, então, quando eu tenho a soma da pressão estática mais a pressão dinâmica, né? Então, observe que a pressão dinâmica ela está vinculada a essa diferença de altura. Deixa eu fazer melhor aqui, né? Apagar aqui, né? Aqui. Observe que essa diferença aqui, ó, ela se refere à pressão dinâmica, que seria estática, e essa altura aqui, ó, daqui eu pego de frente à vazão, ok? Quando eu pego ela puramente, ela se torna a pressão dinâmica. Mas quando eu faço as duas, essa diferença de altura aqui é que se torna a pressão dinâmica. Essa altura aqui, ó, ela é a gente chama de pressão total, né? Essa seria a soma da pressão dinâmica mais a estática, ou seja, essa pressão aqui, ó, ela se torna nesse ponto aqui a pressão total, né? Mais para frente ela ficará mais clara, ok? Então nós temos aqui, por enquanto, três tipos de pressão: estática, dinâmica e total. Como que eu calculo a pressão total, né? Então, deixa eu pegar uma cor aqui. Então, ó, traço livre. Então, se eu pegar a pressão total, é igual ao quê? É igual a pressão que nós falamos estática. Se eu faço uma estática aqui, mais a pressão dinâmica. Lembrando que a pressão dinâmica é essa diferença de altura quando os dois elementos estão no circuito, na medição de vazão, ok? E a pressão total, então, seria esse ponto aqui, ó, quando isso aqui estiver estabilizado. Essa diferença é a dinâmica, isso aqui é a estática. Então, se eu pego a estática, por exemplo, esse ponto como referência, a estática mais a dinâmica, eu chego na pressão total, ok? Só lembrando, porque lá atrás nós pegamos essa tomada sozinha como pressão dinâmica. Tudo bem. Agora eu tenho as duas, eu tenho que tomar cuidado com as referências, ok? Daqui até aqui, pressão estática, pegando aqui como referência. Essa diferença de altura da estática para aquela antiga dinâmica, eu tenho então a pressão dinâmica. Quando eu somo essa referência mais essa, eu estou nesse ponto que seria a pressão total. Continuando mais um pouco aqui, então, deixa eu desligar aqui. Nós temos o seguinte. Aqui, por exemplo, nós temos alguns tipos de tomadas de pressão. Talvez aqui se torne um pouco mais claro essa questão. Nós temos aqui, então, a pressão estática, que é essa daqui tomada neste ponto. Aqui nós temos a pressão total, tá vendo? A pressão total, eu pego ela de frente, pego a referência aqui da estática e ela sobe até aqui, ó. Então, essa diferença aqui, ó, ela se torna a pressão total. E aqui eu tenho a pressão estática, né? E aqui a pressão total. Observe que agora os dois estão juntos, ó. Eu estou pegando uma tomada aqui e outra aqui. Essa diferença é que é a pressão dinâmica entre a total e a estática. Então, se eu pegar a estática mais a dinâmica, tem que dar a total, né? Então, aqui dá para você observar, aqui o fluido, o fluido está em fluxo constante, né? Em vazão. Então, aqui eu pego uma estática, aqui eu pego a pressão total quando eu pego de frente em relação à estática. E quando eu pego as duas, a total com a estática, eu pego uma diferença aqui que seria a dinâmica. Ok? Então, essa figura ela é mais ilustrativa com relação às três pressões que nós trabalhamos. A última, então, é a pressão diferencial, né? A pressão diferencial, ela é a diferença de pressão entre dois pontos em um duto ou em um equipamento, né? Então, eu preciso pegar a diferença de pressão entre dois pontos. Então, se eu pegar uma tomada aqui estática e uma tomada aqui, né, a pressão exercida aqui será um pouco diferente da pressão exercida aqui, né? No caso aqui seria um tubo em U. Aí o que acontece? Eu tenho essa diferença de altura. Eu consigo então calcular a pressão, conhecendo a densidade do líquido,
do líquido e a gravidade. E aí então eu consigo pegar qual pressão está sendo exercida diferencial entre A e B. Então ela não é nem a estática, nem a dinâmica e nem a total. Então ela se torna entre dois pontos com pressões diferentes. Ok? Aqui da mesma forma, então eu posso fazer, a gente chama algumas vezes de placa de orifício. É uma placa que eu consigo, ao invés de fazer esse afunilamento aqui do tubo, eu ponho uma placa com furos, certo? Então eu faço uma redução de pressão dentro do tubo e pego logo após aqui, ó. Então aqui eu vou ter uma certa pressão, aqui eu pego outra pressão. Essa diferença de altura então me dá a pressão que está sendo exercida de um ponto ao outro, ou seja, a pressão de 1 em relação a 2. Se estou aumentando a pressão, se estou diminuindo a pressão, ok? Muito utilizado na indústria, né, em controles de vazão e pressão. Próximo assunto, então, vou trabalhar o teorema de Stevens, ok? Então, encerramos aqui nos quatro tipos de pressão quando um fluido está em movimento, tirando a primeira, que seria estática, ok? Então, nós temos a estática, dinâmica, total, diferencial. Espero ter esclarecido um pouquinho mais, né? Das três, nós trabalhamos essa aqui, eu acho que ilustra melhor a questão de medição, né? Como que funcionam as três pressões principais, aí, que são a estática, total e dinâmica, ok? Então, bons estudos a todos e depois eu tentarei seguir aí com mais videoaulas, tentando esclarecer algumas coisas, ok? Bons estudos.